E hoje tenho o prazer de compartilhar com você algumas lições que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração no texto do Evangelho de João, no capítulo 6. A Bíblia diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-o pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Que incrível! Você já se sentiu pressionado a satisfazer as necessidades de uma multidão? Como líder de uma comunidade, eu já senti esse tipo de pressão algumas vezes. Não com uma multidão tão grande quanto essa que seguia Jesus, mas me senti responsável por resolver alguns problemas, por suprir algumas necessidades na comunidade onde sou líder. Jesus, um mestre sem igual, sempre usou toda e qualquer oportunidade para ensinar seus discípulos. Ele usava os acontecimentos do dia a dia, todos como ferramentas para capacitá-los, para ensinar a eles alguma lição. Os acontecimentos eram ferramentas usadas por Jesus para capacitá-los. Jesus sabia muito bem fazer perguntas. Ele usava bem perguntas certas na hora certa. Ele fazia muitas perguntas, perguntas poderosas. Muitas vezes, líderes são apressados em palestrar. Rapidamente, queremos falar, queremos ensinar como resolver tal problema, queremos apresentar um método para que aquela situação seja resolvida. Mas Jesus, ele não era assim. Jesus não era apressado em resolver as coisas, ainda que ele soubesse o que fazer. Ele usava perguntas poderosas. Foi isso que ele fez aqui no verso 5. Diante daquela multidão, Jesus pergunta para Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Era de se esperar que o líder fosse o cara das respostas, aquele que sabe tudo. Ainda mais se você está seguindo o Mestre, Jesus Cristo, o Mestre. Era de se esperar que Jesus fosse o homem de todas as respostas. Mas Jesus era o mestre de muitas perguntas. Jesus se recusou a ser esse líder sabe-tudo que tinha todas as respostas. Ele preferiu ser conhecido como líder das perguntas. Não porque Jesus não soubesse o que fazer, mas Jesus perguntava porque ele não queria ser o líder de um monte de homens e mulheres que dependessem dele. Jesus
queria formar discípulos que fazem discípulos. Jesus queria formar líderes que formam líderes. Se você quer formar uma multidão de dependentes seus, seja o homem de todas as respostas. Mas se você quer formar líderes que formem líderes, se você quer formar discípulos que formem discípulos, prefira ser o homem, a mulher das perguntas. Seja mais parecido com Jesus. O texto deixa bem claro que Jesus sabia o que ia fazer. Expressamente diz, ele bem sabia o que ia fazer, mas ele perguntou para Felipe porque queria experimentá-lo, queria ensiná-lo, queria capacitá-lo. Jesus sempre sabe o que fazer. Deus sempre sabe o que fazer, ele não pode ser surpreendido. Deus não fica assustado com determinada situação. A Bíblia diz que ele é onisciente, que ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas. O salmista escreve, antes que uma palavra chegue na minha boca, o Senhor tudo já sabe. Ele não pode ser surpreendido, ele sempre sabe o que fazer. Por isso eu e você como líder sempre devemos recorrer ao Senhor Jesus, sempre recorrer a Deus, quando nos sentirmos pressionados em alguma situação, ele sempre tem a resposta. Ainda que muitas vezes ele não mas dê de bandeja. Às vezes ele vai nos fazer algumas perguntas a fim de nos capacitar. Mas Jesus ensinou para os seus discípulos aqui lições tremendas. Eu gosto de uma expressão que encontra-se em 2 versículos da Escritura. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 7, está a expressão a cada um. Se referindo aos dons, aos talentos que Deus deu a cada um. Os dons do Espírito foram dados a cada um. E a cada um significa exatamente isso. A cada um. Ninguém ficou sem. Todos nós recebemos de Deus dons. Todos nós recebemos de Deus talentos, capacidade para cumprir a missão, o propósito pelo qual Ele nos tem chamado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, também na segunda carta, no capítulo 4, verso 7, fala que Deus escondeu esses tesouros em vasos de barro. As riquezas de Deus estão escondidas em vasos de barro. Seus tesouros, seus dons, suas riquezas, Ele depositou em mim. Ele depositou em você. Nós somos simples vasos de barro, mas que carregamos riquezas celestiais, as riquezas de Deus. Pode imaginar isso? Onde você guardaria suas riquezas? Talvez em um banco, em um cofre bem seguro? Deus depositou suas riquezas na humanidade, em homens e mulheres frágeis, limitados como você e eu. Mas essas riquezas estão em você. Essas riquezas estão em mim. E como líder, muitas vezes você e eu, nós precisamos ser lembrados de que nós somos chamados para despertar os dons que Deus depositou nas pessoas que estão ao nosso redor. E não para sermos aquele líder que tem todos os dons e que resolve toda a situação, mas a motivar as pessoas que descubram os dons que neles estão. Jesus fazia isso com seus discípulos e ensinava seus discípulos a fazerem isso com a multidão. Ora, lembramos facilmente da pessoa de Gideão. Gideão não sabia o que Deus havia depositado nele, mas Deus bem sabia o que ele havia depositado em Gideão. Enquanto ele malhava o trigo, escondido no lagar, o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão não se reconhece nessa frase e começa a questionar. Ora, mas se Deus é comigo, por que eu estou nessa situação? O que é que está acontecendo? O anjo não dá muita conversa para as desculpas de Gideão e continua: vai nessa tua força. E Gideão começa com desculpas: eu sou o menor, da menor família, da menor tribo, acho que o Senhor está enganado. Mas Deus
quando olhou para o seu povo e precisou sacar daquela multidão um campeão que ele usaria para libertar Israel, Deus achou em Gideão as suas riquezas e chegou a hora de fazer um saque. Muitas vezes Deus se achega a mim e a você com o seu chamado, porque Ele sabe o que depositou em mim, Deus sabe o que depositou em você, ainda que nós mesmos não saibamos, ainda que nós mesmos cheguemos a duvidar do que Deus depositou em nós. Ele bem sabe o que depositou em mim, Ele bem sabe o que depositou em você. E nós devemos ter essa certeza. Deus depositou em cada um dons e talentos. Muitas vezes aquilo que me falta, aquilo que Deus não depositou em mim, Ele depositou em você. Ele depositou naquele companheiro de ministério que está ao meu lado, Ele depositou naquele irmão que senta entre as cadeiras do templo todos os domingos. E muitas vezes nós, como líderes, achamos que nós devemos resolver tudo com os dons que Deus colocou em nós. Mas Jesus nos ensina aqui em João, no capítulo 6, que nós devemos contar com os dons que Ele depositou naqueles que estão ao nosso redor. Igreja não é algo que nós fazemos sozinhos. Não existe espaço para cavaleiros solitários no reino de Deus. Igreja, por si só, é uma palavra plural. Aqueles que foram chamados. Igreja não é feito só com pastores. Igreja não é feita só com líderes. Efésios capítulo 4, verso 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, para pastores, para doutores, para evangelistas, para mestres. Para que ele deu esses homens? Para capacitar os santos para a obra do ministério. A obra do ministério é feita pelos santos, que são capacitados por esses que são chamados por Deus. Deus chamou você, líder, para capacitar as pessoas que estão ao seu redor, e não para que você seja o homem ou a mulher de todas as respostas. Nós não vamos saber cuidar de toda a situação. Nós não estaremos capacitados para resolver toda a situação, mas sempre podemos contar com o corpo de Cristo, com aqueles que estão ao nosso redor. Sempre podemos dar preferência para despertar o dom daqueles que estão ao nosso redor. Há ocasiões em que, se nós buscarmos em nós mesmos, nós não vamos encontrar a solução para determinadas situações. Mas se oportunizarmos aqueles que estão ao nosso redor, certamente encontraremos a solução. São oportunidades para percebermos que não é com o que temos que vamos resolver, mas oportunizando que outros descubram os seus dons, que a igreja vai crescer e que a igreja vai cumprir o seu propósito na terra. Ao olhar para o seu próprio bolso, ou talvez para a bolsa que Judas carregava, Filipe não encontrou dinheiro suficiente para que pudesse comprar pães para aquela multidão. Talvez 200 denários fossem exatamente a quantia em dinheiro que tivesse na bolsa. E quando olhou para aqueles 200 denários, para aqueles parcos recursos, Filipe falou, olha, 200 denários não vão ser suficientes. Mas André foi buscar em meio à multidão alguém que tinha um pouquinho para trazer ao mestre. A resposta não estava nos discípulos. A resposta não estava no primeiro escalão da liderança de Jesus. A resposta para aquela situação, aquilo que o mestre iria usar para alimentar, para suprir aquela multidão, estava com um rapaz, com um garoto, em meio àquela própria multidão. Eu e você precisamos aprender a contar com os pequeninos no reino de Deus. Muitas vezes somos apressados e colocamos neófitos em cargos de liderança. Isso é um grande erro. Mas também é um grande erro esperar que as pessoas alcancem a plena maturidade para poderem contribuir com o reino de Deus. Sempre é possível. E Deus muitas vezes até prefere a um hino do Inário das Assembleias de Deus que fala isso. Tem um modo o Senhor que é próprio do amor, Ele usa dos remidos o menor. Aquele rapaz trouxe seus 5 pães e 2 peixinhos e os entregou a Cristo. E nas mãos de Jesus, seus poucos recursos alimentaram aquela multidão
de forma abundante e ainda sobrou. Que eu e você sejamos líderes cada dia mais semelhantes a Cristo. Que eu e você não sejamos os homens e as mulheres das respostas, mas sejamos esses líderes capacitados por Deus para despertar os dons daqueles que estão ao nosso redor e para oportunizar que os dons dos pequeninos sejam manifestos em meio à igreja e o reino de Deus sempre será abundante, superabundante, sobremaneira abundante. Obrigado por compartilhar esse tempo comigo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.